Boa tarde a você que assiste a TV Doara. Hoje falaremos sobre Direta Já. Se atualize conosco. Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Direta Já. E se você já ouviu falar desse movimento agora em 2017, ou se você faz coro com esse movimento neste ano, você precisa saber alguns pontos. Bom, o Direta Já, ele na verdade, eles estão querendo copiar, trazer à tona algo que no passado deu certo, num momento histórico completamente diferente, no momento que o Brasil estava mergulhado na ditadura militar, crise econômica, dívida externa, desemprego, enfim. O Direta Já é um movimento que começou lá na década de 80, meados de 83, ainda no governo do presidente Figueiredo, e foi um movimento que até hoje foi recorde de público. É um movimento que teve maior adesão. Quase 2 milhões de pessoas foram para a Praça da Sé para reclamar, para clamar por Direta Já. Bom, o Direta Já surgiu por quê? Porque naquela época, desde 64, o Brasil estava mergulhado em ditadura militar, como vocês sabem, e a última eleição direta para presidente havia sido em 1960. Então, como vocês sabem, não tinha muito liberdade, na ditadura, a própria palavra diz, ditadura, tudo era censurado. Alguns intelectuais e estudantes, eles resolveram gritar por uma redemocratização do país. E essa redemocratização do país só seria possível através de eleições diretas, ou seja, eleição popular. E na época, a Constituição que vigorava era uma Constituição que os militares elaboraram sem atender o clamor popular, foi mais no belo prazer dos militares. Então, quando o povo, principalmente os intelectuais, eles perceberam que fazia sim necessário, que se fazia necessário redemocratizar o país, começaram a pedir diretas. E esse Direta Já, o grande precursor é o Dante de Oliveira, inclusive é chamado de emenda Dante, porque ele que em 1984 ele colocou isso no parlamento, pedindo para que tivessem eleições diretas, que o povo pudesse escolher o seu presidente. Mas Direta Já nem foi concluído, digamos assim. Por quê? Porque era necessário pelo menos 391 votos dos parlamentares. E quando o dia que era para votar, a emenda Dante de Oliveira, só 298 votaram a favor, sendo que 65 votaram contra, teve 3 abstenções e 112 deputados nem foram pro Congresso. E então não foi possível. E nisso, o que teve que ser feito? 2 civis tiveram que se candidatar, o Maluf, o Tancredo Neves, nas eleições indiretas, tanto que o Tancredo se saiu vencedor desse pleito. Bom, então Direta Já, de 84, foi numa época em que se clamava pela democracia, em que o Estado de Direito se fazia necessário, porque se vivia numa ditadura. Hoje nós temos o Estado de Direito, é disso que eu pretendo falar. O Estado de Direito, nós temos que salvaguardar a lei. Quando a gente fala de Estado de Direito, a gente tem que falar de respeito às instituições. E por mais que exista crise, o direito, o respeito às instituições tem que prevalecer para que a gente não entre em conflitos. Em 2017 agora,
Muitas pessoas têm pedido direta já. Eu conheço vários colegas de turma que são alunos de direito e fazem coro com o direta já de 2017. Isso é ilegal. Isso é legal porque fere a Constituição de 88, elaborada por parlamentares diretamente eleitos, diga-se de passagem. Fere essa Constituição porque essa Constituição, no seu artigo 81, deixa muito claro que nesse momento da história, que se o vice-presidente, ou no caso, o vice-presidente que assuma e se torne presidente, no caso concreto, o presidente Temer, se tiver vaga no cargo dele, se tiver vacância no cargo dele, por N motivos, por renúncia, por impeachment, por razões diversas, que não se pode ter eleições diretas. Tem que se ter eleições indiretas. Essa eleição indireta, como que deve ser feito? O presidente da Câmara, o deputado do DEM, Rodrigo Maia, ele tem até 30 dias para ele convocar essa eleição. E quem pode participar? Cidadão brasileiro, alfabetizado, que goze dos plenos direitos políticos, ou seja, que não tenha nenhum tipo de dívidas com a justiça eleitoral, e mais de 35 anos. E também ele precisa ser afiliado a algum partido. Por que a esquerda está gritando por direta já agora em 2017? Sempre eles têm direito, vontades escusas por detrás. Por quê? Se eles dizem, eles não defendem a eleição indireta, dizendo que o parlamento não tem moral, não tem ética para eleger eleições diretas, porque eleições indiretas é através de colégio eleitoral. Se a esquerda diz que eles não têm habilidade, autonomia, que eles não têm moral para fazer isso, o que está dentro da Constituição, por que a esquerda, inclusive o PT, defende que esses mesmos caras, essas mesmas mulheres e homens do parlamento, que eles dizem que não tem autonomia para fazer eleição direta, porque eles defendem que essas mesmas pessoas têm o direito de mexer na Constituição para fazer algo ilegal? Modesta parte, eu acho que porque a esquerda, principalmente o PT, nunca foi a favor do direito. Eles nunca foram a favor da Constituição, nem da democracia. Tanto, vá pesquisar para você ver se eles não foram contra a Constituição de 88. Eles sempre foram contra a democracia. E eles mostram ainda mais que eles só veem a vontade deles e nunca a vontade popular, porque eles querem, ainda mais agora que Lula parece que tá bem cotado nas pesquisas, eles querem fazer eleição direta, ao meu ver, por duas razões. Para que o Lula consiga se candidatar logo e que sair se eleger, e para que eles sabem que em 2018, provavelmente, o PT vai estar morto. Porque até lá muita coisa vai acontecer. Vocês sabem que o Lula foi condenado, ele ainda vai recorrer no TRJ, no TRF, e enfim, mas tudo indica que ele vai ser condenado. Então, como eles viram que a direta já de 2017 não colou e não vai colar, porque por mais que eles tenham pessoas que eles manipulam, sectários deles, ainda assim tem muita gente instruída, que sabe dos direitos, que sabe que isso fere a Constituição, e a Constituição é a Magna Carta, ela é soberana, ninguém está acima dela, nem o presidente, nem o Supremo, muito menos partidos políticos. E para que você saiba, como o direta já não deu muito certo agora em 2017, provavelmente não dará, muito embora eles tenham colocado emenda no Senado para ver se dá certo ou isso, mas não vai dar, provavelmente, eles criaram agora emenda Lula. Não sei se você sabe, emenda Lula é uma emenda que eles colocaram no parlamento para que agora um condenado, no caso o senhor Lula da Silva, ele consiga, por exemplo, atualmente a lei diz o quê? Que se você concorrer ao pleito presidente da República, você pode concorrer e só até se você for preso 15 dias antes da eleição que você não vai poder concorrer, senão você pode concorrer tranquilamente. E o que eles querem mudar?
eles querem mudar 8 meses, ou seja, se Lula não foi preso nos 8 meses antes da eleição, ele pode concorrer. Ou seja, se for 1 mês antes da eleição, não pode, que é ilegal. Então, eu quero que você saiba que todas as vezes a esquerda quer mudar a Constituição. Isso cria instabilidade para o país. E todas as vezes cada partido político que estiver muda o seu belo prazer, cada hora faz uma coisa. Igual quando o Fernando Henrique mudou, criou emenda para fazer a reeleição, o PT foi contra, e depois a gente sabe que eles ficaram praticamente 3 mandatos no poder e eles não queriam sair, queriam se perpetuar no poder. Então eles têm sede de poder. É obviamente que eu não estou fazendo esse vídeo porque eu sou favorável ou não a Temer, não sou anti nem pró-Temer, mas eu não sou a favor de política de esquerda. Política de esquerda em nenhum país do mundo deu certo. Quando a gente fala de socialismo, socialismo é utopia. Eu já fui socialista, graças a Deus evoluí, me libertei. A gente tem casos concretos da Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. A gente sabe que socialismo não funciona, nunca funcionou. Era isso por hoje. Muito obrigada pela sua paciência e sua audiência.